Bom dia a todos. Nós entramos agora no mês de dezembro, o último mês de 2018, e dando sequência ao nosso trabalho de oração pelo Brasil, nós iremos trabalhar hoje com um tema muito sensível e muito importante que diz respeito à criminalidade e o sistema prisional. Então, começando pela Constituição, né? Até o legislador constituinte teve a preocupação de trabalhar esse tema nos seguintes dizeres, artigo 144. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então já passa a visão daquilo que a gente tem que compreender, que não é só, não compete apenas às autoridades, polícia, de qualquer natureza, enfim, lidar com esse tema. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente possa conseguir melhorar essa situação. E aqui alguns dados muito preocupantes, inclusive, mortes violentas em 2017 foram 63.880, o que dá uma média de 175 por dia, né? A matéria do site Agência Brasil. Crimes de estupros foram mais de 60 mil em 2017, dá uma média de 1 a cada 10 minutos. Crimes de roubos e furtos só de veículos, não estamos falando de roubo e furto de outros bens. Foram 557 mil em 2016, o que dá uma média de 1 roubo ou furto por minuto de veículos, de acordo com o site da Folha. E o que é preocupante também é a questão do déficit de vagas no sistema prisional. Segundo o G1, temos hoje 841 mil presos no Brasil, é o número estimado até o final de 2018, e o déficit de vagas em julho era de 358 mil, o que configura numa superlotação de 200% da capacidade prisional. E aí a gente pode ver, com a imagem que eu coloquei aí no slide, como a gente vai esperar que se recuperem os reeducandos numa situação como essa daí. Então, se eles erram, cometem crimes e vão para o sistema prisional nessas condições, seguramente será bastante difícil a recuperação. Algo precisa ser feito. Parte da melhoria do processo de segurança pública e de criminalidade tem relação direta com a eficiência e a qualidade do sistema prisional. E aqui o Pietro Baldi, lá no livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão. A verdadeira e a mais substancial função de um direito penal inteligente é a de educar o homem, função mais importante e elevada do que o mal necessário, que é a legítima defesa da coletividade. Trata-se, em resumo, de um sistema de domesticação da fera humana, de um imenso trabalho educativo, que se opera por coação pedagógica, inteligentemente aplicada, do pensamento das células sociais mais evoluídas às camadas mais baixas da sociedade. O que ele está explicando aí? Que o trabalho principal tem que ser de educação, né? Educação em todos os aspectos, seja para evitar que as pessoas partam para cometer crimes, seja para poder, após o delito cometido, já na fase de execução da pena, essa pessoa ter condições de, quando for novamente inserida na convivência da sociedade, não ter estímulos para poder repetir o ato, ou seja, não partir para a reincidência. E ele continua aqui. A delinquência é um fenômeno de involução. É necessário demolir todos os fatores coadjuvantes dela. A sociedade possui um dever bem mais alto do que o de se defender e de se isolar em segurança. É o dever de fazer progredir consigo, de arrastar na sua marcha ascensional as suas células mais jovens e atrasadas. A alma coletiva tem também as suas tarefas e a sua missão. A posição primitiva satisfazia ao materialismo de outros tempos, mas não pode jamais contentar e bastar a mais alta civilização do futuro. Eu dei destaque de propósito para essa parte que é necessário demolir todos os fatores coadjuvantes da delinquência. O que implica isso? Trabalhar principalmente as questões sociais. Então, crianças como essas da imagem aí, existe uma possibilidade grande de que, quando elas crescerem, elas caiam na questão da criminalidade. Então, temos que trabalhar nisso. A sociedade está inserida também no processo. Processo da alimentação, a quem precisa, ainda há pessoas que passam fome no Brasil, questão da moradia, do acesso à educação, saúde, saneamento básico, tudo isso daí são fatores importantíssimos, que se a gente tivesse a qualidade adequada, com certeza reduziria bastante o índice de criminalidade. São esses os fatores coadjuvantes da delinquência que a gente precisa trabalhar para poder gerar resultados.
E aqui a lição do Cristo é bem clara, né? Principalmente a respeito do sistema prisional. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. E a lição continua, eu achei desnecessário colocar, porque é de conhecimento público, né? Que é o contrário de quem nega fazer isso, vai taxado de maldito e será destinado ao sofrimento. Por quê? Porque o Cristo se coloca na condição de encarcerado, né? Então, se a gente é uma sociedade que aceita, né, as lições do cristianismo, é necessário, então, a gente colocar em prática esses ensinamentos aqui, né? Visitar os enfermos, mas isso pode ser interpretado não só de forma literal, de ir lá pessoalmente, o que também é importante, mas também de forma simbólica, que é o quê? A gente trabalhar para melhorar as condições do cárcere, propiciando assim condições da pessoa que está cumprindo pena poder se reabilitar. E agora a lição da Elizabeth de França, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Olhai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é o vosso próximo como o melhor entre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, é o que a gente está fazendo aqui, né? Orando pelos criminosos também, para que eles possam ter condições de sentir essas vibrações positivas e ter um novo rumo da vida, assim como o bom ladrão, já quase expirando na cruz, se arrependeu e o próprio Cristo prometeu que ele estaria no paraíso, né? Então todos são passíveis de arrependimento, porque, como diz a lição, todas as almas estão em processo evolutivo e um dia chegarão ao destino final. Então o foco da oração: promover reconciliação entre autores e vítimas de crime, arrependimento dos autores e perdão das vítimas. Inserir no campo do Brasil vibrações de mudança na visão da segurança pública, para que haja um aperfeiçoamento na prevenção dos crimes, no sistema penitenciário e no retorno do apenado à sociedade, por meio de políticas públicas efetivas em todas essas áreas, incluindo toda a sociedade nessa mobilização. É um foco grande, é um foco ousado, mas necessário para que a gente possa trabalhar esse tema tão importante para nós. Então, às 11 horas, nós começaremos. Até lá.